Graças e paz, queridos. Bom estar aqui com você para compartilhar com uma porção da palavra de Deus com você. Espero que seja um tempo edificante, um tempo poderoso na presença de Deus e que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar o seu coração. Antes de começarmos, antes de lermos o texto, eu gostaria de orar com você. E se você quiser orar comigo, que você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça onde você está aí agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, abrimos o nosso coração e pedimos, Tu tens liberdade, Senhor, para falar conosco. Espírito Santo, Tu tens plena liberdade para falar neste momento, para trazer uma palavra poderosa, tremenda, encharcada no óleo, na unção de Deus, uma palavra que possa impactar a nossa vida. Uma palavra que possa abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para enxergar tudo aquilo, Senhor, que Tu tens para nós. Que este momento seja um momento da Tua presença, que este ambiente seja um ambiente profético, poderoso, tremendo aqui onde eu estou, na casa de cada um de meus irmãos, que a Tua presença possa nos inundar, nos envolver e que a Tua palavra venha sobre nós, ó Deus, nos fortalecendo e nos fazendo avançar pela fé. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Tu tens plena liberdade para falar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você nesse momento sobre inspiração. Falar sobre Jesus, que é a nossa inspiração. Jesus é a minha, é a sua, é a nossa inspiração. E a quem que Jesus não inspira depois de conhecer a sua história? Não é verdade? Todos que leem a história de Jesus, que conhecem os evangelhos e que leem a respeito, acerca de Jesus, tem em Jesus alguém que inspira a sua vida, tem em Jesus alguém que motiva a sua vida e que lhe fazem entender que tudo que nós vivemos aqui não tem nenhum sentido se Jesus não estiver em nós, por nós e através de nós. Jesus é aquele que nos inspira. Não fazemos nada, não avançamos, não conseguimos absolutamente nada se Ele não nos inspirar. A história de Jesus, os passos que Ele deu aqui na Terra, o que Ele viveu, as suas experiências, cada um de suas atitudes, cada um de seus comportamentos, cada uma de suas ações diante dos homens nos inspiram. E tudo que Jesus fazia era proveniente de inspiração. Não uma inspiração humana, mas de uma inspiração que vinha do céu, que vinha de Deus, uma inspiração divina e poderosa, embora ele fosse 100% homem e 100% Deus. Deus, por exemplo, quando trouxe Jesus, ao mundo para que pudesse morrer por nós, ele estava inspirado, porque a própria criação de Deus em relação a nós faz parte da sua inspiração. Nós, quando lemos, por exemplo, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, quando você lê a partir do versículo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus apenas pairava sobre a face das águas. Não existia absolutamente nada. E aí a Bíblia diz que era trevas, que o mundo vivia em trevas, e que Deus então disse, haja luz, e a luz veio a existir. E Deus viu que a luz era tão boa, Deus separou a luz das trevas. E o texto continua dizendo que tudo que Deus foi fazendo, Ele foi fazendo por intermédio de uma ordem, de uma palavra. Ele liberava uma palavra e aquilo que Ele queria que acontecesse vinha a existir porque ele liberava a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que ele disse assim, haja porção seca, houve porção seca. Ele disse assim, olha, haja separação entre águas e águas, houve separação entre águas e águas. Porque Deus dava uma ordem, liberava uma palavra e aquilo que ele falava vinha a existir. Mas quando chegou na hora da criação do homem, Deus não disse assim, homem, passa a existir e o homem veio a existir. Não, não foi assim. Deus, quando foi fazer o homem, Deus fez o homem num momento especial, imagino eu. Deus foi criar um homem naquele momento em que ele estava extremamente inspirado para fazer o homem. Inspirado para construir o homem. E a inspiração de Deus foi tão poderosa,
tão profunda que Deus, ele não apenas na sua inspiração parou ali para criar o homem, Deus, ele se mistura com o homem, se envolve com o homem, se suja com o barro para me criar, para te criar. Porque a Bíblia diz que Deus disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se Deus disse façamos, Deus tinha então que parar, dar um tempo para ele sentar e fazer então do jeito dele, a sua imagem conforme a sua semelhança, como diz a Bíblia a partir do capítulo de número 2. Há quem diga que Deus se misturou, se sujou com barro para me criar, para te criar, para me formar, para te formar. Deus se sujou, se misturou comigo e com você para nos fazer a sua imagem e conforme a sua semelhança a partir de uma inspiração. Então você e eu, nós, fazemos parte da inspiração de Deus. Deus estava muito inspirado para criar o mundo e muito motivado. Ele criou o mundo e tudo que nele existe, mas no momento de me criar, no momento de criar, de nos criar, ele estava, motivado, extremamente inspirado. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança e soprou em nós o fôlego de vida. Entenda uma coisa, todas as vezes que Deus te olha, todas as vezes que Deus me olha, todas as vezes que Deus ele passa o olho sobre nós, ele está olhando para a sua inspiração. Você faz parte da inspiração de Deus. Eu faço parte da inspiração de Deus. Ainda que as pessoas que estão à sua volta, possam tratar você com desdenho, com discriminação, ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que as pessoas, olhem para você e falem muitas coisas a seu respeito, eu quero dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer para você uma coisa, com muito carinho, com muito amor, você faz parte da inspiração de Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama com um amor tão profundo, tão poderoso, que depois da queda do homem, ele tinha que fazer alguma coisa para resgatar essa sua criação, essa sua inspiração. E aí ele teve que abrir mão do seu único filho para isso. E aí a gente lê no capítulo 1 do livro de João, no versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é este verbo que estava no princípio com Deus? Quem é? Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estava lá. Esse verbo estava lá quando em Gênesis, capítulo de número 2, ele nos criou. Quando ele disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se ele diz façamos, ele está dizendo no plural, ele não está sozinho nessa construção. Ele convida então o Espírito Santo, convida Jesus, o Filho, e diz assim, vamos construir, vamos fazer, vamos criar o homem para que eles tenham a nossa essência, para que eles tenham a nossa marca, para que eles tenham a nossa característica, para que eles vivam como nós. Deus então cria a partir da unidade eu e você, através de uma inspiração. Só que depois o homem pecou, o homem errou, o homem falhou, o homem desobedeceu, o homem quebrou o pacto, a aliança com o seu Criador. E Deus então precisou cumprir com um plano, com um projeto que ele criou no coração dele, para mandar Jesus à terra, para padecer todo tipo de pecado, para nos resgatar e nos levar de volta ao plano, ao projeto original. E aí a Bíblia nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo estava lá. Deus disse assim, Jesus, agora você vai. Você vai, porque agora você vai ser para eles uma inspiração, para que eu possa mudar a história deste povo, para que eu possa resgatar este povo, para que eu possa libertá-los, para que eu possa restaurá-los, para que eu possa renová-los, para que eu possa trazê-los de volta ao meu projeto original, para que eles possam estar de volta comigo, na minha presença, para que eles possam desfrutar de novo da minha comunhão, para que eles possam aprender a ouvir a minha voz, para que eles tenham a minha paz, para que eles tenham o meu amor, para que eles tenham a minha alegria, para que eles tenham a eternidade comigo. Vai, Jesus! E aí a Bíblia diz que Deus abre mão de Jesus. Aí o versículo de número 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Eu vou repetir, presta atenção, diz assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne. O verbo que estava no princípio com Deus, agora já não é mais o verbo, já não é mais Deus, já não está lá mais como Deus, agora está aqui, em carne, como eu e você. E aí nós aprendemos que ele é 100% Deus e 100% homem. E aí ele está aqui agora como carne e habitou entre nós para cumprir um propósito, que é morrer e levar o meu, os nossos pecados na cruz para nos levar de volta a um projeto original de Deus. Então Jesus veio para ser a minha e para ser a sua inspiração, para nos motivar a querer viver os planos, os propósitos, os projetos que Deus tem para mim e para você, para cada um de nós. Então ele precisa ser a nossa inspiração de fato e de verdade. Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos não podem nos impedir de romper, de avançar, de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os problemas, todas as dificuldades que eu e você enfrentamos, Jesus também enfrentou como homem. Preste atenção. Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem. Mas como homem, nós aprendemos o seguinte, ele como mestre, nós aprendemos que ele como homem, como mestre, como Deus, ele se cansou. Como homem, ele teve fome e teve sede. Como homem, ele se emociona, ele chora pela morte de um amigo, quando ele chorou pela morte de Lázaro. Como homem, Jesus sangra pelas suas feridas. Como homem, Jesus se irrita e se aborrece quando ele entra no templo e vê que estão fazendo do templo de mercado, de comércio. Ele, como homem, ele manifesta, externa toda a sua indignação dentro de um templo. Como homem, Jesus provou da traição. Como homem, Jesus provou da traição de alguém que esteve do seu lado, que se dizia ser amigo, que se dizia ser parceiro, que se dizia ser companheiro, que se dizia ser alguém aliançado com ele. Lembra, por exemplo, Jesus sofreu a traição de Judas, que o vendeu, mas Jesus também sofreu a traição de Pedro, que ele já tinha dito isso para Pedro. Lembra? Quando Jesus disse assim para Pedro, Pedro, olha só, o galo vai cantar e você vai me negar. Aí Pedro diz assim para Jesus, Senhor, de forma nenhuma, nós somos parceiros, você é meu amigo, só coloca a cabeça no meu ombro e chora, eu coloco a minha cabeça no seu ombro e choro. Nós estamos aqui juntos, quantos milagres eu vi o Senhor fazer, quantas coisas eu vi o Senhor realizar. Eu vi o Senhor fazer coisas extraordinárias, como que eu vou te negar? E Jesus disse assim, você vai me negar. O galo vai cantar e você vai me negar, não vai ser uma vez só não, vai ser 3 vezes. E aí a Bíblia diz que Jesus foi preso e Pedro negou a Jesus. E naquele momento, Jesus estava sofrendo da traição de Pedro, porque nem Pedro estava o negando. Jesus, como homem, ele morreu na cruz como homem e sofreu todo tipo de dor e de humilhação e de escárnio na cruz. Quando ele estava lá pendurado na cruz, como homem, ele sofria e sentia dores, muitas dores, que é impossível nós imaginarmos as dores que Jesus estava sentindo, nos deboches que ele sentia naquele momento. Aquela multidão ali embaixo que dizia para ele assim, olha, se tu és filho de Deus, desce da cruz aí agora. Tu não és o rei dos judeus, desce. Jesus, no meio de 2 ladrões, um ladrão zombava dele e dizia assim, ué, tu não és o cara, tu não és o Deus, tu não fizeste tantos milagres, faz um agora aí, desce da cruz. Enquanto o outro olhava para Jesus e conseguia enxergar em Jesus muito mais do que um homem que estava pendurado naquela cruz. O outro ladrão conseguiu olhar para Jesus, conseguiu enxergar em Jesus, sabe, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e conseguiu ver em Jesus o que ninguém estava vendo naquele momento. Ele diz assim, olha, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus, naquele momento, como
homem. Ele abriu mão de ser homem naquele momento do seu sofrimento e manifestou a forma de Deus e disse para aquele ladrão seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então na cruz Jesus estava como um homem sofrendo, mas manifestou o poder de Deus, como Deus ao olhar para o ladrão que se arrependeu ali, quem sabe no seu último segundo de vida, pedindo que se lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Jesus olha para ele e diz assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus é esse cara, sabe? Que passou por todo tipo de luta, de dificuldade, de problema que eu e você estamos enfrentando. Lembra que Jesus foi levado para o deserto como homem e foi tentado como homem pelo diabo? E o diabo colocou ele diante de situações e ofereceu para ele um monte de coisa, né? Fez um monte de propostas, você sabe disso. Levou ele lá no alto, mandou ele olhar todo o reino, disse assim: olha, esse reino é seu. O diabo não sabia, né, que ele já era o rei. O diabo não sabia disso, que ele já era o rei, que ele era o dono de tudo aquilo, que ele era o próprio criador de tudo aquilo. O diabo faz muitas promessas e Jesus vence todas. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É que ele precisa ser a sua inspiração no meio dos problemas que nós enfrentamos hoje. Talvez você hoje se sinta uma pessoa extremamente injustiçada. Talvez você hoje se sinta uma pessoa extremamente humilhada, envergonhada. Alguém, sabe, traída. Talvez você se sinta alguém traída hoje. Talvez você esteja passando por problemas que você esteja dizendo assim: cara, você não sabe qual é o problema que eu estou enfrentando. É verdade, eu não sei. E dizem por aí que só sabe a quintura da panela é a colher que mexe. É verdade. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem em Jesus uma inspiração para fortalecer a sua fé, o seu ânimo, a sua vida e te fazer continuar avançando naquilo que Deus tem para você. O que eu quero que você entenda é que Jesus veio aqui para fazer com que eu e você pudéssemos voltar ao plano, projeto original de Deus, que foi estar misturado com Deus, envolvido com Deus, juntos com Deus, como foi lá no início quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que eu quero que você entenda, que você compreenda, é que Deus olha para você e tem em você uma inspiração, porque ele olha para sua própria criação para se envolver contigo. O que ele quer de mim e de você, que aqui na terra, nós possamos seguir os passos de Jesus. Que em todas as lutas, que em todos os problemas, que em todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós não vamos vencer sozinhos, vamos vencer com Cristo em nós, a esperança da glória. Deixa eu dizer, nós vamos vencer os problemas, as lutas, os desafios, as dificuldades do dia a dia. Vamos vencer com Cristo em nós, a esperança da glória. Você lembra que Jesus, ele orou ao Pai e disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deixa eu dizer, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu venho aqui para dizer para você o seguinte: você tem uma inspiração para vencer. Você tem. Talvez você hoje esteja extremamente desmotivado. Talvez você hoje esteja extremamente desanimado. Talvez você não tenha hoje mais nenhuma perspectiva para continuar caminhando. Talvez hoje você só consiga enxergar as lutas, os problemas, as dificuldades, né, que estão à sua volta e você não consegue mais avançar na sua vida. Você parou, você estagnou. Eu venho aqui dizer para você o seguinte: ei, come e bebe de um alimento espiritual que vem de Deus para a sua vida. Levante-se, coloque-se de pé e continue marchando, continue rompendo, continue avançando, continue indo ao encontro daquilo que Deus tem planejado, projetado, preparado para a sua vida. Talvez você tenha passado por experiências muito desagradáveis, assim como Jesus passou. Mas olha para a cruz, olha para frente, olha para o alto, olha para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, e entenda que Ele te motiva, te fortalece, te inspira para você continuar avançando e rompendo naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu lembro que lendo lá no livro de Reis, a Bíblia diz que, não me lembro o capítulo, mas a Bíblia fala a respeito de Joás. Quando, depois do capítulo de número 18,
depois do capítulo de número 18 do livro do 1 Reis, que Elias passou pela experiência de vencer os profetas no Monte Carmelo, de ver a nuvem vindo com uma imensa chuva, e a chuva vir sobre o povo de Israel, e o poder de Deus ser manifesto ali, o fogo de Deus descer naquele lugar. A Bíblia diz que Elias, então, ele se escondeu numa caverna. Se escondeu, teve medo. Só que um dia, Elias foi alimentado e foi despertado por Deus, porque Deus falou com ele numa brisa e disse assim: cara, sai daí. Levanta, vamos embora. Você tem muita coisa para fazer. Tem muitos planos, muitos projetos para a sua vida ainda. Eu quero te usar muito ainda. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você hoje, sabe, esteja dentro de uma caverna, já tenha vivido muitas experiências na sua vida. E hoje você precisa, sabe, ouvir uma voz falando com você o seguinte: sai daí. Levanta. Eu tenho muita coisa para fazer em você, por você e através de você. Lembra-se das experiências poderosas que você já teve comigo. Lembra-se do que eu já fiz, de milagres que eu já realizei, da minha presença, sabe, que foi na sua vida tremenda e poderosa. Lembra quando você chorou na minha presença de alegria, quando você saltou, quando você louvou, adorou, glorificou o meu nome? Então ele está dizendo nessa manhã, sabe, para você, olha só, lembra, ouve a minha voz suave no seu ouvido e sai daí, porque eu sou a sua inspiração, eu sou a sua motivação. Eu sei que eu vim aqui para dar uma aula, para falar sobre motivação e inspiração, mas eu estou falando exatamente com você o que o Espírito está ministrando no meu coração. E deixa eu dizer, Jesus passou por todas essas situações difíceis, mas quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos para um homem qualquer. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o Filho de Deus, nós olhamos para o Filho do homem, para aquele que é poderoso para fazer infinito. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o Salvador, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para o Cordeiro de Deus, nós olhamos para o Mestre, nós olhamos para o Messias, nós olhamos para o Profeta, nós olhamos para o Rei de Israel. É para esse que você está olhando, para esse, sabe, que tem, sabe, qualidades tremendas e poderosas. Você está olhando para alguém que ressuscitou morto, que fez paralítico andar, que devolveu vista ao cego. Você está olhando para alguém, sabe, que restituiu a vida de pessoas que precisavam, sabe, da sua graça e da sua misericórdia. Então eu venho aqui hoje trazer para você uma palavra de Deus para a sua vida, para dizer o seguinte: você tem uma inspiração e uma motivação para continuar avançando, para continuar rompendo, para continuar indo ao encontro daquilo que Deus tem planejado e projetado para a sua vida. E caminhando para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: deixa eu dizer para você uma coisa. A divindade de Jesus te salva, mas a humanidade de Jesus te inspira. Eu vou repetir. A divindade de Jesus vai te levar para a eternidade, vai te levar para o céu. Mas enquanto você está aqui, a humanidade que Jesus viveu aqui, tudo que ele padeceu aqui, vai te inspirar, vai me inspirar, para nós continuarmos avançando e para que possamos cumprir um propósito que ele tem para realizar em nós, por nós e através de nós. Lembre-se de uma coisa: Jesus disse assim para os discípulos: olha, as obras que eu estou fazendo, vocês também irão fazer. Mas um dia, vocês vão fazer obras maiores do que essas. Então, eu quero concluir dizendo uma coisa. Existem grandes coisas que Deus quer fazer em nós, por nós, através de nós. Coisas tão profundas, tão poderosas, tão tremendas, que o reino de Deus será estabelecido e as pessoas verão Deus se movendo por você e você, através de você, e você será luz em meio à escuridão. Você será alguém que, onde chegar, terá uma voz profética de Deus para liberar sobre pessoas que precisam ser impactadas pela presença de Deus. Que Jesus seja a sua inspiração e que ele te motive a continuar caminhando para encontrar aquilo que ele tem planejado e projetado para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus renove a sua força e restabeleça o seu ânimo, te fortalecendo para te fazer um homem, uma mulher, um jovem cheio de Deus, inspirado para ser um profeta das nações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi bom estar com você e espero que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Até a próxima.